Bora lá para mais uma aula da nossa mentoria imparável. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando sobre autoliderança. Olha que legal. É um assunto muito interessante, né? E desafiador. Na aula anterior a gente falou sobre a, a, a mentalidade, né? Porque é preciso ter uma mudança de mentalidade para poder trabalhar essa parte da autoliderança. E hoje nós vamos falar sobre as barreiras, né? Como superar as barreiras para fortalecer a sua autoliderança. Então, é uma estrutura aqui com alguns pontos interessantes para a gente tratar dentro dessa aula para falar desse processo de autoliderança. Mas só para lembrar, né? Autoliderança é a capacidade que nós temos de liderar a nós mesmos, né? Quando a gente fala assim que eu preciso cuidar da minha vida, né? Né? Vai cuidar da sua vida, eu preciso cuidar da minha vida, ou assume as responsabilidades, ou seja hoje melhor do que você foi ontem, enfim. Todas essas frases, elas se resumem nesse processo de autoliderança, porque eu só consigo cuidar da minha vida, eu só consigo ter disciplina, eu só consigo ter foco, eu só consigo seguir em frente com os meus projetos, criar meus objetivos, cumprir aquilo que é necessário se eu desenvolver esse processo da autoliderança. A disciplina, ela é pilar principal da autoliderança. Porque se eu consigo liderar as minhas ações, se eu consigo liderar as minhas emoções, né, se eu consigo liderar os meus impulsos, eu vou conseguir atingir os resultados, né? Eu vou conseguir expandir o meu processo de conhecimento. Então, por isso que é importante a gente falar desse assunto da autoliderança, que são coisas importantes para o nosso processo, para o nosso dia a dia, né? Eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, o tema da aula de hoje é superando as barreiras para fortalecer a sua autoliderança, né? E a gente vai aproveitar para falar sobre esses assuntos, né? E primeira coisa que eu preciso saber ou fazer, né, é identificar as barreiras, porque se tem alguma coisa travando a minha liderança, eu preciso saber o que que é que tá, qual que é a barreira que não está deixando eu ter esse controle da minha vida? Quais são os obstáculos que eu estou enfrentando? Quais são os desafios que eu estou enfrentando? O que que tá me impedindo, de repente, de alcançar os resultados que eu desejo? O que está impedindo, de repente, de avançar, de ir para frente? Eu acredito que você já se pegou perguntando, né? Poxa, por que que as coisas estão dando certo para algumas pessoas e para mim ainda não está dando certo? Por que que parece que para mim é mais difícil? Por que que parece que para mim as coisas não andam, as coisas não fluem? É porque muitas vezes a gente não está assumindo esse governo da nossa própria vida, não está conseguindo ter esse processo de autoliderança. Então, tem algumas barreiras que ainda estão impedindo você de se liderar, né? De se autoliderar. E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente vai aprender aqui na nossa aula hoje, né? Então, qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é identificar as barreiras. Quais são as barreiras? O que está me atrapalhando, né? Quais são essas barreiras? Podem ser obstáculos internos ou até mesmo obstáculos externos que estão limitando a sua capacidade de liderar você mesmo, de tomar atitude, de atingir o resultado que você gostaria. Então, tem alguma coisa, tem algum obstáculo ou interno ou externo que estão limitando a sua capacidade. Pode ser, né, os internos, medo, crença limitante, falta de autoconfiança, tudo isso, dentro dos fatores internos, podem estar impedindo seu processo. De repente, você está com medo de alguma coisa. De repente, você tem algum tipo de crença limitante que ainda está te impedindo de avançar. De repente, é a falta de autoconfiança que não está deixando você avançar. E pode ocorrer também de ser fatores externos. E quais são esses fatores externos? Ambientes tóxicos, falta de recursos, influência de pessoas negativas, tudo isso podem ser barreiras que possam estar atrapalhando o seu processo de crescimento, seu desenvolvimento. A gente vai ver cada uma delas aqui na aula de hoje, tá? Mas só para você entender. Você tem que parar e fazer uma reflexão ali. Poxa, onde que está esse impedimento? Quais são essas barreiras que estão impedindo hoje de eu liderar minha vida, de eu governar minha vida? O que está impedindo hoje? O que que falta? Né? Se eu não fizer essas reflexões, eu não consigo ter as respostas. Se eu não fizer boas perguntas,
eu não terei boas respostas, né? E para ter boas respostas, eu preciso fazer boas perguntas. Então vamos lá. Quais são os impactos dessas barreiras aí na autoliderança, né? Se ainda existem essas barreiras, se elas estão aí na minha vida, quais são os impactos que elas podem causar na minha vida? Elas podem levar você a uma estagnação, a uma frustração ou até mesmo à desistência. E é por isso que muitas pessoas desistem. Por quê? Porque elas estão com esses obstáculos, né? Não estão conseguindo governar as suas ações, não estão conseguindo governar as suas emoções. Então fica muito mais fácil desistir, porque você vai ter menos esforço. Aliás, é uma ilusão, né? Na verdade, você vai ter muito mais esforço para lidar com a desistência do que avançando. Vocês já pararam para pensar isso? Que a gente tem muito mais esforço para contornar uma desistência, para contornar um fracasso, para ficar arrumando desculpas, contando historinha para nós mesmos? Já pararam para pensar? Às vezes a gente acha, não, é muito mais fácil desistir. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, você tem muito mais esforço para sustentar uma derrota, para sustentar um fracasso, para sustentar uma desistência. Porque você vai ter que criar outros cenários, você vai ter que fazer outras coisas, você vai ter que ficar choramingando, às vezes, pela tua vida não tá dando certo, você vai ter que ficar esperando um monte de situação. Se você tivesse avançado, talvez você teria evitado tudo aquilo, mas muitas vezes, no nosso consciente ou inconsciente, a gente acha que é muito mais fácil a gente desistir. E a gente não faz ideia do prejuízo que a gente está causando, né? Então, essas barreiras aqui, elas podem levar você à estagnação, né? A ficar na zona de conforto, à frustração, ser revoltado com tudo e com todos, e até mesmo a desistência. Então, vamos identificar aqui as barreiras. Primeira coisa, barreiras internas. Medo de falhar. Como que eu lido com essa situação do medo de falhar? Alguém aí tem medo de falhar? Tem alguém que tem medo de falhar? Ergue a mãozinha aí, pelo menos, ou abre o microfone e fala assim, eu tenho medo de falhar. Vocês têm medo de falhar? Eu, Tem medo. eu. Quem não tem, né? Acho que todo mundo tem. E Você é, tem, Nil? E é interessante, né? E é o que eu falei, por exemplo, às vezes você tem muito mais esforço quando você desiste do que se você tentar e falhar, porque falhar faz parte do processo. A gente A gente tem aprende. que arrumar muito mais desculpas, né? Exato. E aí, assim, você tem que ficar arrumando muito mais desculpa para contornar aquela situação. Só que vai chegar um momento que você vai ter que agir de alguma forma, né? Então, se você teve o esforço para poder arrumar desculpa, para poder se lamentar ali da situação e tal, e aí daqui a pouco você vai ter que ter uma forma de sair daquela situação. Então, você está gastando tempo, está gastando energia, às vezes você está gastando dinheiro, às vezes está... É muito mais difícil, às vezes, você entrar nesse processo de desistência, né? Mas olha só, então, o medo de falhar, né? Que está dentro dessas barreiras. O medo de falhar, né? Como que ele se manifesta? Ele se manifesta através dessa palavrinha que a gente gosta de falar sempre, né? Que é a procrastinação. Ele se manifesta através dela e através da hesitação em assumir riscos. Porque quando eu começo a me esconder, quando eu não assumo a responsabilidade, quando eu não assumo esses riscos, né, eu começo a ter uma grande tendência a fracassar mesmo. Porque eu deixei a minha responsabilidade, eu não assumi a minha responsabilidade, né? Então, eu já estou imaginando que eu vou fracassar. Então, quando eu tenho esse medo de falhar, na verdade, eu já estou dizendo assim, eu não vou lutar até o final. Eu não vou pagar o preço. Quando eu coloco o medo de falhar, eu estou com medo de falhar. Pronto, você já está falando assim, não vou assumir a responsabilidade. Não vou, porque eu sei que eu posso falhar. E você pode falhar. E talvez você vá falhar. Só que como você vai para cima que faz toda a diferença. Na verdade, a gente tem 50% de chance de fazer tudo errado e tem 50% de chance de fazer tudo certo. A probabilidade é a mesma. Mesmo a probabilidade de fracassar é a mesma probabilidade que você tem de fazer dar certo. Então, Olá. olá, tudo bem? É a mesma probabilidade. Mas a gente pega geralmente pelo lado negativo, né? Então, o que que eu tenho que fazer?
que eu tenho que fazer para lidar com o medo de falhar, por exemplo, né? Que vai gerar essa procrastinação, vai gerar essa hesitação em assumir risco. O que eu tenho que fazer? Qual que é a solução? É ver o medo como uma oportunidade de aprendizado. É o que a gente falou. Você vai transicionando a sua mentalidade, você vai olhando as coisas pelo lado positivo. Eu posso falhar? Posso. Mas essa oportunidade aqui, ela pode vir só uma vez. Eu posso não ter outras oportunidades. Eu posso não ter outra chance de fazer acontecer. Eu gosto de falar muito isso. Eu prefiro me arrepender de ter feito do que me arrepender de não ter feito. Porque dói muito mais você se arrepender de uma coisa que você não fez. Poxa, mas poderia dar certo. Porque quando você se arrepende de alguma coisa que você fez, você foi lá, tentou e viu que não deu certo. Falou, não, não era para mim. Não, não deu certo. Me precipitei. Só que você tem uma experiência ali. Quando você não faz, quando você não tenta, quando você tem medo de sair do lugar, quando você tem medo de falhar, você fica na zona de conforto, você vai ficar sempre. Poxa, e se eu tivesse ido? Se eu tivesse arriscado? Se eu tivesse prestado aquele concurso? Se eu tivesse aceitado aquele convite, se eu tivesse mudado de emprego, aí às vezes você vai olhar alguém, né, que aceitou o desafio e às vezes hoje a pessoa está rica, hoje a pessoa às vezes tá fazendo coisas que você nem imaginava. Mas por quê? Você vai se arrepender de não ter aceitado o desafio e você vai ter que carregar isso pro resto da vida. A Aline falou aqui, né? Eu também sou assim. Prefiro me arrepender do que fiz do que me arrepender do que não fiz, né? Então, são pontos que a gente tem que levar e tem que passar por cima desse processo de medo de falhar, né? Como que eu faço? É vendo os desafios, ou vendo o medo como uma oportunidade de aprendizado. Quer ver uma outra coisa que é a barreira interna? A autossabotagem. Como que a autossabotagem se manifesta? Quando a gente desiste antes de tentar. Quando a gente prioriza as distrações. Quando eu entro no processo de procrastinação, né? A procrastinação é deixar para depois aquilo que você tem que fazer agora. Eu me distraio por tantas outras coisas e eu começo a me sabotar. Daqui a pouco eu falo assim: ah, mas eu não vou fazer agora. Ah, eu não estou vestido, eu não estou isso, eu não estou aquilo. Eu começo a me sabotar. E como que eu encontro uma solução para esse processo de autossabotagem? É reconhecer os padrões e substituir esses padrões, né, de comportamentos destrutivos por comportamentos produtivos, por coisas que vão te beneficiar. Então, eu paro, faço uma análise daquilo que eu estou fazendo, por que que eu não estou fazendo, por que que eu estou me sabotando, qual que é o momento que eu não vou, qual que é o momento que eu não avanço, e aí eu começo a substituir isso por comportamentos positivos, por comportamentos afirmativos, porque eu sei que o resultado está naquilo que eu faço. E se eu não fizer, o resultado não vem, ou vem um resultado negativo. Então, eu preciso trabalhar esse processo, né, de fazer coisas produtivas para substituir esses comportamentos destrutivos. Outra barreira interna é a falta de clareza. Isso aqui atrapalha muita gente, a falta de clareza. Como que ela se manifesta? Na confusão sobre metas e sobre o próximo passo. É aquela velha história que vocês estão cansados de ouvir e a gente continua falando, né? Quando eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar está bom, qualquer lugar me satisfaz. Agora, quando eu sei o que eu quero, quando eu tenho meus objetivos, quando eu tenho o meu propósito, eu começo a trabalhar em cima desses propósitos, eu começo a trabalhar em cima dos desafios, das barreiras que eu vou enfrentar, porque eu sei o resultado que eu quero. E aí não importa a dor que você esteja sentindo, não importa se é cedo, não importa se é de madrugada, não importa se tem que correr, não importa se tem que ler um, dois, três, 10 livros, não importa se você tem que sair da sua casa e ir para outro lugar, se você tem que mudar de cidade, se você tem que mudar de estado, se você tem que mudar de país, não importa. Se você definiu os seus objetivos e você precisa sair do lugar, você vai fazer. Por quê? Porque depende daquilo. Então, quando você sabe para onde você vai, não é qualquer oferta que te colocam ali que te satisfaz. Não é qualquer coisa que tira você do propósito, não é qualquer coisa que tira você do foco. E como que eu trabalho isso? Como que eu faço isso? Qual que é a solução para isso? É definir as prioridades, deixar isso claro para você. Essas prioridades têm que ser mensuráveis, você tem que ver o progresso. Coloca aí, eu tenho aqui, ó. Estou falando com vocês aqui, mas está aqui, ó, meu projeto para 2025 está lá, ó, objetivo pessoal, objetivo profissional, objetivo financeiro.
objetivo acadêmico, objetivo social, tá aqui, ó, tô ali, ó. Eu sempre olho lá e vejo cada coisa. Poxa, o que que eu preciso fazer na parte profissional? Antes de vir para cá, estava numa reunião da parte profissional. Estamos estruturando algumas coisas, tem alguns projetos para fazer acontecer. Está dependendo ainda de outra área, daí estou olhando para outra área. O que que eu preciso fazer para essa outra área dar certo, para poder investir aqui nessa área que é a parte profissional? Então, tá ali, tá dentro das prioridades, das metas. As metas estão visíveis. Estou caminhando na direção das metas. Eu lancei agora essa semana a minha agenda ali. Várias pessoas, nossa, pessoas que nem falavam comigo antes, falaram, nossa, que legal, a gente precisa conversar. Pessoas que já começaram a olhar, pô, né, tem agenda fora do Brasil, vou me aproximar novamente. E tá tudo certo, tá tudo certo. Hoje eu cresci tanto que eu não tenho mais problema com isso. Não tenho. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E o que eu não puder ajudar, não vou ajudar. Pronto. Mas aqueles que tiverem disposto a pagar um preço vão, porque está dentro dos meus objetivos aqui. Está dentro das coisas que eu vou fazer. Eu lancei a agenda para quê? Porque eu já precisava expandir, eu precisava gerar conteúdo. Então, está tudo dentro de um planejamento. Tem que ser estratégico. Tem que ser estratégico. Tem posicionamento que eu vou assumir a partir de agora, dentro das redes sociais, que é estratégia, que é engajamento, mas está dentro de um planejamento. E se eu não tiver um planejamento, as coisas não andam. Então, para falta de clareza, eu preciso definir essas prioridades claras e que elas sejam também mensuráveis, tá? Claras e mensuráveis. Aí nós temos as barreiras externas, né? Uma delas é a influências negativas. Como que essas influências se manifestam? É através de pessoas que desmotivam ou desencorajam. Eu acredito que todos vocês já enfrentaram já esse tipo de coisa. A partir do momento que vocês entraram na mentoria, vocês já enfrentaram esse tipo de coisa. Mas se não enfrentaram, sinto muito, mas vocês vão enfrentar, tá? Ou se vocês ainda não enfrentaram, é porque vocês não estão fazendo certo. Se não começaram a criticar vocês, se não começaram a falar mal de vocês ainda, vocês estão fazendo tudo errado, tá? Se prepara, né, Patrícia? Se prepara porque isso vai acontecer. Então, se ainda não estão fazendo isso, vão fazer, tá? Fiquem preparados porque vão fazer. Talvez você está fazendo alguma coisa de errado, querendo agradar todo mundo, mas é esse o processo. As pessoas, elas não vão e elas não vão querer que você vá também. Elas não vão querer que você vá, né? Elas não vão, elas vão falar que você tá chato, vão falar isso, vão falar aquilo, mas tá tudo certo, porque são barreiras externas, são influências negativas. Nem todas as pessoas querem o nosso bem, ou às vezes elas querem até o nosso bem, mas não que a gente se dê melhor do que elas. Então elas começam a desmotivar você, a desencorajar, porque se eu não posso ir, a Maria Antônia também não pode. Se eu não posso ir, a Patrícia também não pode, o Odair não pode, a Elizabeth não pode, o Lucas não pode, ninguém pode. Como que vocês vão sair daqui sem mim, né? Então, se eu não posso, vocês também não podem. Como que eu soluciono isso? Reduzindo o contato, criando limites saudáveis. Você não precisa desfazer da amizade, mas você vai reduzir. Não dá mais. Não dá para ficar do jeito que era, não dá para estar todo dia junto, não dá para entrar em determinados assuntos. Não dá, porque objetivo, você sabe o que você quer, você sabe para onde você vai. Aquele assunto ali, aquela conversa ali não está te ajudando, não está te motivando. Ah, a Maria Antônia falou aqui, ó, hoje me falaram que eu estou velha para estudar, entendeu? Isso. Mas a pessoa não tem coragem de fazer o que você está fazendo, de estudar, de querer buscar o crescimento, de buscar o desenvolvimento. Só que eu tenho certeza que daqui 1 ano, daqui 2 anos, a pessoa vai falar assim: como que eu faço para chegar onde você chegou? Vai ser desse jeito, porque primeiro elas falam mal de você, depois elas viram que as palavras não te machucaram o suficiente, elas começam a tirar pedra, elas começam a falar de você para te destruir mesmo, né? É uma coisa mais séria. E depois, quando elas verem que elas não conseguiram te acertar nenhuma pedra, aí elas vão perguntar: o que que aconteceu com você? Como que eu faço para ter um casamento igual o seu? Como que eu faço para ter uma vida profissional igual você? Como que eu faço para ganhar dinheiro igual você está ganhando? Como que eu faço para fazer as coisas que você está fazendo?
Aí você vai falar para ela, tem um processo. Dá para você mudar também. Eu mudei, se eu mudei, você também pode mudar. E aí você vai praticar empatia, porque ela não entende o que você está entendendo. Ela não está aqui nas aulas. Bom seria se a gente conseguisse trazer essas pessoas. Mas pode chegar um tempo, com a sua mudança, com o teu comportamento, que você vai conseguir atrair as pessoas. E sem precisar falar nada. Então, qual que é a solução? Reduz o contato, crie alguns limites saudáveis, tem as pessoas por perto, tem pessoas que não tem como você tirar, mas crie esses limites aí dentro do que você está fazendo. Você vai ouvir, vai ser desencorajado, mas continue pensando lá na frente, porque é assim que você vai conseguir sair dessa. Outra coisa, falta de recurso. Eu garanto que vocês já falaram isso, ah, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e não vai dar, e nisso, aquilo, e você vê que fazendo um esforço dá. Por isso que a gente facilita também a questão da mentoria, né? Fazendo um esforço dá. Se a gente quiser pagar um preço, dá para avançar. Então, a gente fica arrumando muitas vezes desculpa, né? Pela falta de recurso, não tem recurso, isso e aquilo, né? E como que isso se manifesta? Com a sensação de não ter tempo, ou não ter dinheiro, ou não ter ferramenta suficiente. A gente olha e fala assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Às vezes você não vai precisar de dinheiro para investir, você só vai precisar começar a fazer. Ah, eu não tenho tempo. Tempo a gente faz, todos nós temos as mesmas 24 horas, tem pessoas aqui no grupo que têm multitarefas e conseguem fazer várias coisas durante o dia, várias coisas durante a semana. Por que que você não consegue? Porque, de repente, você não está tendo prioridade. Ah, eu não tenho ferramentas suficientes. Você não precisa ter ferramentas suficientes. Você precisa ter contatos. Você precisa ter network. Você precisa ter pessoas que fazem e que possam te ajudar naquilo que você precisa. Então, não é desculpa, né? A falta de recurso não é desculpa. Qual que é a solução? Faça o máximo com o que você tem e busque alternativas criativas. Eu fiz isso, eu fiquei procrastinando um bom tempo com o meu canal do YouTube, porque eu não tinha uma webcam boa, não tinha uma câmera, não tinha isso. Aí chegou um momento que eu falei assim, ei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer com o recurso que eu tenho. Eu vou fazer com o celular que eu tenho. Live, eu demorei um ano para fazer live, porque, ah, meu celular não é bom, que isso, que aquilo. Eu estava querendo o resultado não vinha e eu não tinha como investir, e aí eu comecei a fazer com o que eu tinha. Ah, mas a qualidade da imagem não era boa. Vai servir de história para contar lá no futuro, porque eu vou pegar os vídeos antigos lá e falar assim, caramba, que coisa. O Douglas falou comigo esses dias. Falou, cara, vi os primeiros vídeos lá e vi os de agora, pô, dá para ver a evolução, e tal. Quem está comigo há mais tempo percebe isso também, eu percebo isso. E esses vídeos antigos vão ficar ali e vão ficar para sempre lembrar de como foi o começo, de como foi difícil e tal. E aí, às vezes, a gente fica, ah, mas eu tenho que ter recurso. Não, você tem que ver o que que você tem aí e começar a trabalhar com o que você tem. Porque o resultado vai vir com o que você tem. Não fica esperando você ter determinados recursos, determinadas coisas, dinheiro, tempo para fazer acontecer. As pessoas, quais as pessoas que eu gosto de trabalhar? As pessoas que não têm tempo, porque são as pessoas que vão entregar alguma coisa no prazo. Se elas pegarem um compromisso, elas vão fazer. E aquelas pessoas que têm tempo, elas vão procrastinar e muitas vezes não vão cumprir com o que elas combinaram. As pessoas que têm tempo, elas vão dar um jeito que não têm tempo, vão dar um jeito de fazer. As pessoas mais ocupadas. Então, falar que você não tem tempo é só uma conversinha, é só uma historinha que você está contando, não para mim, você está contando para você mesmo e acreditando que você precisa de tempo para fazer acontecer. Você precisa de atitude, você precisa de iniciativa. Isso está dentro da autoliderança, tá? Só que são barreiras externas que atrapalham o nosso crescimento. Quer ver outra barreira? Ah, não, são, né, dentro das barreiras que eu coloquei foi só aquela ali. Mas aí eu tenho estratégias para poder superar. Tem estratégias. Quais são as estratégias? Reconhecer e aceitar as barreiras. Entender que tem barreira e eu preciso reconhecer essas barreiras e preciso aceitá-las. Então, eu preciso enfrentar as limitações com honestidade e sem julgamento. Ah, tem barreira? Tem. É difícil? É. Né? Consigo sozinho? Não. Preciso de ajuda? Preciso. Eu preciso entender, eu preciso reconhecer alguns passos que eu preciso dar. A Patrícia falou, como diz a Bíblia, para lembrar de onde saí, exatamente, né? Dentro do contexto que a gente estava falando ali. Então, eu preciso reconhecer essas barreiras, reconhecer que elas existem, todos nós temos, tá? Alguma barreira, alguma limitação. O que que eu preciso fazer?
perguntar a mim mesmo, né? Qual que é o impacto dessas barreiras na minha vida hoje? Se você parar hoje e fizer uma reflexão, que impacto essas barreiras estão causando na sua vida hoje? Será que essas barreiras não estão impedindo você de ter o resultado que você gostaria? Será que essas barreiras não estão impedindo você de sair do lugar? Será que essas limitações que você está colocando aí não são só desculpas para você tentar justificar a tua falta de resultado? Às vezes pode ser isso. Às vezes você precisa começar a fazer com os recursos que você tem. Fazer essa pergunta aí, qual que é o impacto que essa barreira está fazendo na minha vida hoje? O que você pode fazer, ó? Adotar uma mentalidade de solução. Nós falamos sobre mentalidade na aula passada. Substituir pensamentos do tipo, não consigo por como posso resolver isso? Então, identificou, poxa, não consigo. Não, peraí, como que eu posso resolver isso? De tanto você começar a fazer essa mudança, logo você já vai estar pensando, já quando vir alguma coisa, você já vai falar, como que eu posso resolver isso? Você já vai querer resolver. Por exemplo, não tenho tempo para me cuidar. Aí você pode transformar esse pensamento num pensamento de como, de que posso começar com 10 minutos diários. Posso começar fazendo um pouquinho. O problema é que a gente quer fazer muito de uma vez, quer fazer tudo de uma vez, começa um pouquinho, vai inserindo aos poucos na tua rotina, vai fazendo isso se tornar um hábito, você quer mudar tudo de uma vez, não adianta. É só você mudar o suficiente para aquele dia, o suficiente para aquela semana, e vai mudando, vai fazendo os ajustes. Não adianta você chegar na academia e querer puxar 100 quilos de peso, sendo que você não consegue levantar nem 10. Você vai ter que chegar no 10, mas você não consegue ainda o 10. Começa com 2. Mas é só 2, é pequenininho, é do 2. Começa com 2. Na outra semana você vai para 3. Depois você vai para 5. Daqui a pouco você está no 10. Depois você vai para o 15. Depois de um ano, 2, 3, 4, dependendo do teu objetivo, você está puxando o 100. De repente, dependendo do teu objetivo, você nunca vai nem querer chegar perto do 100, porque não está dentro do seu objetivo. Mas começa no pouco. Se não começar no pouco, você não vai conseguir chegar lá. Na verdade, começa sem peso, enfim, né? Mas ficar com vergonha de começar sem peso, começa pelo menos com 2. Mas vai subindo gradativamente, né? Assim como você quer acrescentar uma atividade física, uma leitura, qualquer coisa. Então você transforma, vai se transformando aí. Desenvolva a resiliência emocional, né? Não deixe as emoções momentâneas controlarem as suas decisões, né? Não é importante isso. Quando chegar nesse ponto, né? Você tem que praticar respiração, refletir antes de você agir, refletir antes de você falar qualquer palavra, refletir antes de você tomar qualquer atitude, tá? Não tome nenhuma atitude de forma emocional, na raiva principalmente, tá? A raiva, ela traz consequências devastadoras, então desenvolva essa resiliência emocional, respire fundo. Mas me fez um desaforo. Respira fundo, você vai ver que você vai conseguir trazer respostas com sabedoria. Faça microajustes, né? Que eu falei agora há pouco ali das pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças consistentes superam grandes ações temporárias. Por exemplo, planeje o próximo dia antes de dormir. Poxa, antes de você dormir, reserva ali 5 minutos, 10 minutos antes de você dormir. A gente fica várias horas nas redes sociais, a gente fica assistindo ali série da Netflix. Acredito que aqui na mentoria não, né? Espero que não, né? Mas talvez você fique assistindo novela da Globo ali antes de você dormir, né? Você aprendeu isso lá atrás. Reserva 10 minutos. Eu já parei. Já parei. Reserva 10 minutos. Reserva 10 minutos ali. Planeja o seu próximo dia, você vai ver que o resultado vai ser incrível, vai ser excelente. Quarto ponto, monitoramento da sua evolução. É uma coisa importante, tá? Como que eu avalio o meu progresso? Né? Faça uma ferramenta aí, um diário de barreiras, de conquistas, né? Lista ali suas barreiras, né? Vai registrando diariamente qual que foi a sua principal barreira enfrentada e qual ação você tomou para poder superar. Escreve, você não precisa pegar uma agenda bonitinha, uma coisa perfeita. Pega um papel, pega um caderno, pega alguma coisa, escreve em algum lugar, e vê qual foi o resultado. Qual que foi a barreira que você enfrentou? Qual que foi a ação que você tomou e qual que foi o resultado? Começa
a trazer isso como um diário, como uma coisa. Todos nós enfrentamos barreiras durante o dia. E aí você vai conseguir avaliar o seu progresso, né? Como que eu avalio? Através das pequenas conquistas. Até conversei com a Maria Antônia hoje, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre reconhecer as coisas que a gente está fazendo, sobre celebrar, né? Ela falou, eu celebro quando eu consigo alguma coisa, quando eu vendo, quando alguma coisa dá certo. É isso mesmo, reconheça cada passo dado. Mesmo que seja pequeno, celebre, reforce a motivação com recompensas simbólicas, né? Poxa, eu fiz o compromisso de ler um livro e eu não estou tendo motivação para ler um livro, então eu só vou comer chocolate quando eu terminar de ler o livro, eu só vou comer uma pizza quando eu terminar de ler o livro, só vou fazer uma coisa que eu gosto, é recompensa. Então, poxa, fiz uma coisa, tem uma recompensa. Não fiz, não tem a recompensa. Isso tudo ajuda você a desenvolver os seus hábitos, a melhorar naquilo que você quer fazer. E observe se estão falando que você mudou, é uma coisa importante, tá? Se você está em algum ambiente, né, e as pessoas falaram, nossa, você mudou, é porque elas perceberam alguma coisa. Nossa, você está diferente. É uma forma de você medir ali os seus resultados. Se as pessoas começaram a falar isso, ou se começaram a falar que você está chato, alguma coisa assim, pode ser um termômetro também, tá? Pode estar te ajudando ali nesse processo de crescimento, tá? E outra coisa que você pode fazer é a questão do feedback, tá? Você pode avaliar o seu progresso com feedback. Peça um feedback para as pessoas confiáveis, né? É interessante essa parte aqui, né? Eu coloquei mentores e parceiros de jornada, mas é importante você conversar com as pessoas da sua família. O melhor feedback que a gente tem são de pessoas que estão acompanhando a nossa evolução. E quem conhece a gente melhor do que a nossa família? Ninguém, né? A nossa família sabe. Você fala assim, eu vou mudar. Sua família já sabe que você falou isso várias vezes e você não vai fazer. A nossa família conhece. Então, se você quer, né, ter uma avaliação ali, pergunta para o pessoal da sua família, você acha que eu mudei? Você acha que eu melhorei? Você acha que tô me transformando uma pessoa melhor? Você acha que eu estou conseguindo crescer? Eu tenho certeza que elas vão ser sinceras com você. E aí pergunta para elas se você tiver coragem, né? O que que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Se você tiver coragem de ouvir a resposta, você pode perguntar. E eu quero deixar para você uma atividade final, que é o quê? Escrever uma carta para o seu futuro. Quem participou da imersão sabe como que é, né? Mas eu quero que você faça uma carta para daqui 6 meses, tá? Escrevendo como você gostaria que fosse a sua rotina, as suas conquistas e a sua mentalidade. E encerre essa carta com uma frase de compromisso com a sua autoliderança. E para a gente fechar, quero deixar só uma frase aqui, uma frase motivacional, né? As barreiras existem para nos lembrar de que crescer nunca é confortável, mas sempre vale a pena. A verdadeira liderança começa quando escolhemos enfrentar os obstáculos ao invés de fugir deles. Para quem está assistindo a aula gravada, no anexo da aula gravada vai ficar o PDF da aula de hoje e o modelo da carta para vocês poderem fazer, tá? Então, já ajuda vocês aí, se não tiver noção de como fazer,